Nona aula de teoria de Galois. Hoje vamos estudar o teorema de Gauss, tá? Mas tem vários resultados do Gauss nessa parte, né? Eu quero estudar dois deles que são principais. E o importante não é que o teorema é importante, mas além do teorema é importante a teoria que está por trás do teorema, tá? O que a gente está querendo estudar, né? Lembra que a gente está querendo estudar a fatoração de polinômios, né? Decidir quando um polinômio é irredutível, para que, quando eu tento rodar a minha fatoração, né, eu consiga decidir se aqueles fatores que eu consigo achar são já os fatores que eu estou procurando, né? Eu não consigo rodar uma fatoração se eu não sei quando um elemento é ou não é irredutível. Então, o que a gente viu até agora é que no corpo, né, ou em C de x ou R de x, né, isso vale num corpo qualquer. Tem alguns polinômios que eu já sei que são irredutíveis, né? Então, por exemplo, pode pensar Q, R, C, etc., né? Por exemplo, né? Então, tem alguns polinômios que sempre são irredutíveis, né? Os polinômios de grau 1, tá? Se P de x é um polinômio de grau 1, com A não nulo, né? Então, esse polinômio é irredutível. Esse não é o teorema de Gauss, isso aqui é o que a gente já sabe, né? Então, estou fazendo uma lembrança aqui, né? Então, lembrete. Esse polinômio é irredutível. E a partir de grau 2, já não sabemos, né? Depende do corpo, depende do polinômio, tá bom? Por exemplo, nos números complexos, todo polinômio de grau 2 tem fatoração, porque você acha a raiz e ele não seria irredutível, tá? Já nos números reais, depende do polinômio. Se ele tem discriminante negativo, ele vai ser redutível, senão ele vai ser redutível. Então, já... Bom, isso, né? Só em grau 1, a gente sempre tem que o polinômio é irredutível, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um polinômio de grau 1 aqui. Por exemplo, nos racionais, né? O menor corpo que a gente conhece, infinito, né? Então, por exemplo, esse polinômio aqui. 2x mais 1. Em que, né? Ele é irredutível, tá bom? Ele não pode ser fatorado como produto de dois polinômios. Mas você pode pensar, ele pode ser fatorado sim, professor, porque ele pode ser escrito assim. Ele pode ser escrito assim. P de x igual a menos 1 menos 2x menos 1. Né? Isso não é uma fatoração? Menos 1 não é um polinômio constante? Polinômio de grau zero? É um polinômio de grau zero. Menos 2x menos 1 não é um polinômio também? É um polinômio. Essa é uma fatoração, claro, mas é uma fatoração trivial. Né? Por que uma fatoração trivial? Porque um dos fatores é invertível, certo? Um dos fatores é menos 1, que é invertível. Tá? Então, essa fatoração, de fato, não conta, né? Porque, senão, se essa fatoração contasse, todo mundo poderia ser fatorado, né? Você multiplica por um elemento invertível e você obtém uma fatoração. Então, essas fatorações triviais, a gente tem que esquecer delas. Quando a gente diz que um polinômio é irredutível, é porque ele não possui fatoração não trivial, tá bom? Porque a fatoração trivial sempre existe. Claro, né? Você pode escrever seu polinômio desse jeito.
isso não representa fatoração nenhuma. Tá bom? Inclusive, você também poderia fatorar seu polinômio assim. Sei lá, por exemplo, 2 vezes x mais 1 meio. Isso aqui é outra fatoração. Mesmo polinômio, estou tendo duas fatorações. Mas, de novo, um dos fatores ali, que é o 2, é invertível no anel de polinômios, né? O 2 é invertível. Então, essa fatoração também não conta, tá bom? Então, essas aqui são duas fatorações triviais. Então, quando eu digo que o polinômio é irredutível, eu não estou considerando as fatorações triviais. As fatorações triviais não me dizem se o polinômio é ou não é irredutível, tá bom? Então, essas são fatorações. São fatorações, claro, mas são triviais. Elas não contam, né? O que é uma fatoração trivial? É uma fatoração que possui algum dos fatores invertível. Tá? Então, ter fatoração trivial significa que um dos fatores é invertível. Tá bom? Um dos fatores é invertível. Muito bem. Então, os polinômios de grau 1 sempre são irredutíveis, né? Esse polinômio 2x mais 1, ele não se fatora como um produto de polinômios onde a fatoração seja não trivial, tá bom? Se você fatora o polinômio, um dos fatores tem que ser trivial. Então, ele é irredutível. Agora, é nesse detalhe que aparece a diferença com os anéis, né? Fatorar num anel, fatorar num corpo, né? É ali que aparece a diferença entre fatorar em Z e fatorar em Q. Por quê? Imagina que agora você considera aqui C de x, né? Pega esse polinômio aqui. Pega P de x igual a 2x mais 1, o mesmo polinômio, tá? Esse polinômio é irredutível em Z? É irredutível. Ele só possui essa fatoração aqui. É, menos 1. Ele tem essa fatoração, mas essa fatoração é trivial. Então, essa aqui é fatoração trivial. Ele não tem nenhuma outra fatoração. Essa segunda fatoração aqui, ela não faz sentido se a gente considerar Z, né? Porque a gente está saindo de Z aqui. Então, ele só possui essa fatoração. E não possui nenhuma outra fatoração que não seja essa ou a própria fatoração 2x mais 1 vezes 1. Né? São as únicas fatorações do polinômio, portanto, o polinômio é irredutível. Mas, por exemplo, esse polinômio, pega esse polinômio aqui, Q de x, 2x mais 2. Tá? Esse polinômio 2x mais 2, se a gente considerar ele no anel Q de x, ele é irredutível. Esse polinômio é irredutível porque ele tem grau 1. Tá bom? Porém, em z de x ele não é irredutível. Temos a seguinte fatoração. Temos a fatoração Q de x se escreve como 2 vezes x mais 1. Tá bom?
esse elemento aqui não é invertível em Z. Em Q ele é invertível. Em Q de X, essa é uma fatoração trivial, porque o 2 é invertível. Mas em Z, não. Em Z, esse elemento não é invertível. Então, essa aqui é uma fatoração não trivial. Tá bom? Logo, meu polinômio não é irredutível. Então, logo, Q de X não é irredutível. Tá bom? Então, o mesmo polinômio pode ser irredutível num domínio, em Q de X, e não ser irredutível em outro, em Z de X. Tá bom? Ele é irredutível visto como polinômio em Q, mas visto como polinômio em Z, ele não é irredutível, porque ele possui uma fatoração, e essa fatoração não é trivial. O 2 não é um elemento invertível. Então, ele não conta como fatoração trivial. Tá bom? A fatoração trivial é quando um dos fatores é invertível, lembra, né? Tá? Então, o que a gente vai estudar é isso que faz com que seja difícil reconhecer um polinômio irredutível em Z, né? Ou aparentemente mais difícil, tá bom? Saber quando um polinômio é irredutível num domínio e não num corpo. Num corpo, se tem grau 1 é irredutível. Se tem grau 2 já depende, né? Já depende do corpo, se ele é algebricamente fechado, se o polinômio tem discriminante e tal. Mas de grau 1, a gente sabe que todo polinômio de grau 1 em corpo é sempre irredutível. Então, se eu estou fatorando meu polinômio e chego em grau 1, eu ganhei. Está ali o meu elemento irredutível. Já no domínio, já em Z, é diferente. Mas o que o lema de Gauss, o que os resultados de Gauss vão nos dizer, que a única diferença está nesse tipo de exemplos. Tá bom? Não tem outro fator que venha aqui a jogar um papel importante na diferença entre ser irredutível em Q ou ser irredutível em Z. Tá? O único problema aqui é que se eu olho para os coeficientes do meu polinômio, eles não são primos, eles têm fator comum. Né? Eu botei 2, mas poderia ter botado 4, 6, e eu iria poder fatorar. Né? Então, o ponto é que esse número e esse possuem um fator comum. Tá? Então, essa é a jogada que está mudando o conceito de irredutibilidade em Z ou em Q. É isso que a gente vai aprender hoje. Tá bom? Então, vamos começar definindo justamente. Eu vou considerar D um domínio de fatoração única, por exemplo. Sempre vamos pensar, né? Nosso exemplo padrão vai ser que D é o número, o corpo, o domínio de números inteiros. Eu sei que ele existe fatoração única pelo teorema fundamental da aritmética, né? E vou pensar que K é o corpo de frações, é o corpo dos números racionais, tá? Sempre vamos pensar nesse cenário. Então, um conteúdo do polinômio P de x é um MDC de seus coeficientes. Tá bom? Lembra que eu digo 1 porque o MDC não é único, né? O MDC, se eu tenho que um número é o MDC, qualquer associado, ou seja, se eu multiplico ele por um elemento invertível, ele continua sendo o MDC, né? Então, o MDC não é único, por isso que eu digo um conteúdo, tá? Claro, se eu encontro um conteúdo, qualquer outro conteúdo será ele multiplicado por um elemento invertível, porque o MDC só muda por elementos invertíveis, né? Dois elementos são MDC de um conjunto de números somente se eles são associados, né? Então, um polinômio é chamado primitivo quando ele possui um conteúdo 1. Tá? Ou seja,
Claro, o conteúdo pode ser um ou pode ser um associado de um, né? Um multiplicado por um elemento invertível. Tá? Ou seja, quando os seus coeficientes são primos entre si, né? Não tem nenhum fator comum a menos dos elementos invertíveis, né? Claro, se eu pego 3x² mais 2x mais 5, esse polinômio é primitivo, né? Os coeficientes 3, 2 e 5, eles não possuem fator comum. Ah, mas se eles possuem menos 1 como fator comum, menos 1 divide 3, divide 2, divide 5. Sim, mas menos 1 é invertível. Ele não conta, né? Tá bom? Conteúdo, um dos conteúdos, ou seja, um dos MDC de 3, 2 e 5 é 1. Então ele é primitivo. Tá bom? Então lembra um polinômio primitivo é um polinômio que possui conteúdo 1. Ou um associado de 1. Tá? Aqui, por exemplo, esse é primitivo, Z. Esse aqui não é primitivo. Né? Essa é a diferença entre os dois. Tá bom? Mas o que acontece? Imagina que eu pego D, um domínio de fatoração única, K é o corpo de frações, sempre pensa, K é o corpo dos números racionais, D é o domínio dos números inteiros. Se eu pego um polinômio com coeficientes em K, ou seja, se eu pego um polinômio com coeficientes racionais, então eu sempre posso encontrar elementos A no elemento de K e Q, polinômio primitivo, tal que P de x é A vezes Q. Então eu consigo tirar todo que meu polinômio vire primitivo. Tá? Mas olha só. Eu não disse, mas o que deveria estar em D aqui, hein? Deixa eu verificar aqui. Esse Q não está escrito, mas deveria ser um elemento de D, né? Senão para falar de primitivo, esse Q de x está em D. Tá bom? Mesmo que eu começar com um polinômio com coeficientes racionais, eu posso limpar denominadores, né? Colocar o denominador comum lá fora e fazer com que ele vire um polinômio com coeficientes inteiros, né? Então vamos fazer a prova. Acho que saiu aqui, né? Só um minutinho. Parou de compartilhar. Acho que agora foi. Acho que agora está apresentando de novo. Assim? Assim, vamos lá. Então, vou pegar um polinômio. Começar com um polinômio no corpo, né? Saiu de novo, né?
Aqui tá tudo preto para mim, professor. Tá tudo preto. Estranho. Às vezes esse cabo aqui dá problema. O problema do Meet é que ele não deixa transmitir direto. Mais uma tentativa. Então, pega um polinômio com coeficientes no corpo. Então, ele se escreve, né? Como polinômio onde os coeficientes estão no corpo. Tá bom? Então, é claro que eu posso multiplicar por um elemento de D, né? Para ficar sem denominador, né? Então, existe... Eu limpo os denominadores, né? Eu pego o MMC dos denominadores e multiplico por esse número, né? Então, existe elemento D, não no corpo, no domínio, né? E Z. Tá o quê? P vezes, isso, D vezes P, agora não está no corpo, está no domínio. Tá bom? Isso é claro, né? Eu limpo o denominador, multiplico por um número muito grande. Agora, esse polinômio está no domínio, tá? Então, eu posso pegar o MDC dos coeficientes, né? Então, seja... qual letra? Qual a notação que eu estou usando? Seja C. Seja C. Conteúdo, né? Seja C. Conteúdo, o MMC, né? Conteúdo. Ou um conteúdo, né? Um conteúdo dos coeficientes. Do polinômio D vezes P. Um conteúdo de D vezes P de X. Ou seja, esse polinômio agora já está no domínio. Eu pego o MDC dos coeficientes desse polinômio. Então, eu tenho o seguinte, né? Então, eu tenho que P de X se escreve como 1 sobre D vezes D P de X. Né? E agora eu peguei o conteúdo aqui. Então, isso aqui, peguei o conteúdo, eu tiro o conteúdo fora. Né? Talvez seria bom fazer um passo antes. Né? Deixa eu só fazer mais um passo aqui. Então, eu peguei o conteúdo de D vezes P de X, isso significa que D vezes P de X se escreve como C vezes Q de X, onde Q de X é primitivo. Tá bom? Eu tenho o polinômio D vezes P, que está em Z, agora os coeficientes são inteiros. Eu pego o MDC dos coeficientes, eu tiro fora, e o que sobra é um polinômio primitivo agora, tá bom? Primitivo em D de X, né? Agora o polinômio Q está em D, porque o DP está em D, né? Eu tirei o MDC, continua estando em D. Então, agora sim, eu vou fazer o seguinte, P de X, eu vou escrever como 1 sobre D vezes dp de X. Isso aqui se escreve como C sobre D, né? Q de X. Isso aqui, A vezes Q de X. Onde A está no corpo,
A é C sobre D, né? Isso aqui é A. Então, esse aqui está no corpo. É um quociente, né? E Q de X é primitivo. Tá bom? Então, eu já consegui escrever meu polinômio como um produto de um elemento no corpo vezes um elemento primitivo. Tá? Agora, eu quero mostrar que essa maneira de escrever meu polinômio é única a menos de fatores invertíveis, né? Ou seja, se eu tenho outra escritura, o elemento do corpo é associado ao elemento do corpo na outra escritura e o polinômio primitivo é associado ao polinômio primitivo na outra escritura. Então, vamos mostrar a unicidade. Deixa eu fazer numa outra folha para ficar mais organizado. Então, vamos mostrar a unicidade. Essa parte pode parecer confusa, mas se sentar e escrever com calma. O que eu estou correndo atrás é de mostrar que a única diferença entre Z e Q são justamente esses números que podem estar dividindo todos os coeficientes, e aí quando você tira, eles fatoram teu polinômio de maneira não trivial. Né? Todo coeficiente múltiplo de 4, por exemplo, você tira o 4, e aí a fatoração fica não trivial. Então é isso que eu estou correndo atrás, tá? Temos que lembrar disso sempre. Então, unicidade. Então, vamos supor que o polinômio P, ele se escreve assim, né? A vezes Q, vezes, né? E se escreve assim, com a letra que, bom, vou chamar A til, Q til, né? Onde A, lembra que A é um elemento C sobre D, no corpo, A til, vamos supor que se escreve assim, C til sobre D til, no corpo, e o que eu sei é que Q e Q til são primitivos, né? São primitivos. Então, eu gostaria de mostrar que o Q e o Q são associados, ou seja, a diferença entre eles é um elemento invertível. Tá bom? Isso que eu queria mostrar, né? Então, vamos lá. Eu vou substituir o A e o A2 na escrita lá. Então, vou ter C sobre D, P, Q de X, igual a C2 sobre D2, Q2 de X. Multiplicar, né? Em cruz. O D multiplica, o D2 multiplica. E eu vou ter C D2 QX igual a C til D Q de X. Q til de X. Tá bom? Então, o que eu tenho é que os polinômios C D til e C D til QX e C til D Q til X são iguais, né? Se eles são iguais, o conteúdo deles tem que ser o mesmo, né? Se eu tenho dois polinômios, conteúdo dos polinômios iguais, o conteúdo tem que ser o mesmo, né? Então, conteúdo desse polinômio é o conteúdo desse. Tá bom? Mas o conteúdo do polinômio, aqui é tio, né? O conteúdo desse polinômio, C de tio QX, é C de tio. Porque QX não tem conteúdo, QX é primitivo. Seus elementos não têm fator comum. Então eu tenho que C de tio é associado. Lembra que o conteúdo não está bem definido, né? Quando eu digo conteúdo, eu estou pegando um MDC, né?
dos coeficientes, né? Um MDC, tem vários MDCs. Então, esse elemento, C de tio, é associado a S. C tio D. Porque eles são os conteúdos dos polinômios. Ou são um conteúdo do polinômio, né? Então, tenho isso. Significa que a diferença entre eles, aqui, né? Estou falando aqui em D, né? Agora todo está em D, né? Significa que um deles é o múltiplo do outro por um elemento invertível, né? Então, C D tio é alfa vezes C tio D, onde alfa está em D e é invertível, onde alfa está em D estrela, né? D estrela são os elementos invertíveis de D, tá bom? Se eu estivesse trabalhando nos inteiros, quer dizer que um deles é ou o outro ou menos o outro, né? Que os únicos invertíveis nos inteiros são 1 e menos 1, tá bom? Então, eu vou substituir novamente, né? Na minha igualdade, nessa igualdade aqui. E eu vou ter que Q de x. O alfa, deixa eu substituir melhor. C de tio é alfa C tio D, QX igual a C tio D, Q tio de x. E, portanto, eu tenho que alfa Q de x igual a Q tio de x. Isso implica que os polinômios são associados, né? Q de x e Q tio de x são associados. Então, a escritura é única, tá bom? Isso prova o primeiro lema. Deixa só observar na prova que esse D que apareceu, ó, na primeira parte, eu escrevi o polinômio assim, né? P de x, C sobre D, Q de x. Né? Essa é a escritura, né? O C sobre D eu estou chamando de A, tá? Esse D que aparece aqui no denominador, ele aparece para que o polinômio P vire um elemento de D, né? Ele aparece porque o polinômio P, em princípio, tem coeficiente sem K. Então, ele pode ter denominadores nos coeficientes, né? O polinômio P começa em K. Então, ele pode, em princípio, ter denominadores. Então, você usa o D para limpar os denominadores, tá? Esse D aparece para que, quando você multiplica por P, não possua denominadores. Mas, a observação vem aqui. Se o P já está em D, se o P é um polinômio não com coeficiente sem K, mas com coeficiente em D, ou seja, se o polinômio, por exemplo, não tem coeficientes racionais, já tem coeficientes inteiros, ele já começa com coeficientes inteiros, então o D não faz falta. Você pode supor que o D é 1, tá? E nesse caso, o A, né, que aparece nessa fatoração, A vezes Q de x, ele também está em D, ele não estaria em K, tá? Então, essa é a observação que eu queria fazer. Notem no lema anterior que, se P de x já está em D, então o A também está em D. O A não é um elemento de K porque ele não teria denominador. O D não faria falta. Você não precisaria multiplicar por D para obter a fatoração, né? Para obter um polinômio em D de x. Tá? Esse denominador de A só aparece por causa dos denominadores de B, é isso que eu estou falando. Então, se P não tem denominadores, nos coeficientes, o A também não tem denominador. Tá? Então, vem aqui o lema de Gauss. Eu vou fazer ele e, com isso, eu vou terminar a primeira parte da aula. O lema de Gauss é mais importante do que ele parece uma trivialidade, tá? Mas vocês vão ver que ele é importante mesmo, ele tem utilidade. Mas o enunciado é muito simples, né? O enunciado é
Observa o seguinte, antes de fazer o enunciado. Quando eu falo de primitivo, quando eu falo de conteúdo, eu estou falando em D, né? Porque em K não faz sentido isso, porque em K você sempre pode multiplicar por elementos não nulos, que todo mundo é invertível, né? Então, esses conceitos de primitivo, de conteúdo, só fazem sentido no domínio. No corpo, todo tem conteúdo 1, né? Todo mundo é primitivo, tá bom? Porque todo elemento não nulo pode ser multiplicado pelo seu inverso, né? Basicamente isso. Então, o lema de Gauss é um lema em D, ou seja, um lema nos números inteiros. Tá? Se eu tenho dois polinômios primitivos, o produto é primitivo. Tá? Observe que isso não é claro, né? Você pode ter dois polinômios que não possuem conteúdo, ou seja, os coeficientes são primos entre si, em cada um dos polinômios, mas, em princípio, na hora de multiplicar, você tem mistura, né? Você multiplica, tem mistura de fatores, né? Você multiplica o elemento de grau 1 com o elemento de grau 3, aí vai somar com um elemento de grau 2 com um elemento de grau 2, aí poderia aparecer um fator comum, né? Poderia aparecer um fator comum nos coeficientes do produto, mas o que o lema de Gauss diz que não aparece, tá? Então vamos supor, vamos fazer a prova aqui. Então, vamos supor que o produto não é primitivo, e com isso eu tenho que mostrar que um dos dois não pode ser primitivo, né? Não pode acontecer que F e G sejam primitivos e o produto não seja primitivo. Então, suponha. Eu tenho F e G primitivos, vamos supor que F vezes G não é primitivo. Ou seja, existe um elemento que divide todos os seus coeficientes. Um elemento não invertível, tá bom? Então, deixa aqui introduzir um pouco de notação, que é necessária, né? F de x vai ser A0, AN, x na N, com a N não nulo, né? G de x vai ser B0, BM, x na M, BM não nulo. E produto, você sabe como a gente faz produto de polinômios, né? Então eu vou escrever assim, C0, não, F, desculpa, produto. C0, C1x, ele vai integral N mais C, né? Tá bom? É claro que, por exemplo, eu sei que C0 é o produto de A0 com B0. Eu sei que C1 é A0 vezes B1 mais A1 vezes B0. E por aí vai. Os Cs são funções de A e de B, né? O CM, por exemplo, é o produto de AN com BM. Né? Eu conheço esses elementos. Tá bom? Deixa eu guardar aqui essa escrita. E o que eu quero fazer agora é supor que existe um elemento que divide todos os coeficientes de F vezes G, né? Então, que não é primitivo, então temos que existe D não invertível, né? D não invertível tal que D divide
todos os coeficientes. Então, supondo que o produto não é primitivo, né? Então, que D divide CJ para J1 ou 0 até M mais C. Tá bom? Então, eu vou mostrar que o D tem que dividir todos os coeficientes de F ou todos os coeficientes de G. Tá bom? Isso vai ser uma contradição. Eu sei que o D não pode dividir todos os coeficientes de F. Né? Porque F é primitivo. Ao mesmo tempo, eu sei que D não pode dividir todos os coeficientes de G, porque G é primitivo. Tá? Então, eu vou chamar com a notação N0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para o conjunto de todos os I's tais que D não divide aí, né? Eu sei que esse conjunto é no vazio, né? Chama aí zero. Por que no vazio? Porque o polinômio F é primitivo. Então, esse D pode ser que ele divida A1, A0, A1, A2, mas em algum momento ele tem que não dividir o AJ. Tá bom? Ele tem que parar de dividir todo mundo, né? Ele pode dividir o A0, pode dividir o A1, de repente ele já não divide A0. Então, I0 vai ser o mínimo desse conjunto. Lembra que esse conjunto é não vazio, né? Esse conjunto aqui é não vazio. Por isso que eu posso tomar o mínimo. Então, tipo, o primeiro índice, tal que o D não divide. Tá bom? Se ele já não divide a zero, esse I0 é o zero. De repente ele divide a 0, divide a 1, mas não divide a 2. Então o I0 seria 2. Tá bom? É o primeiro índice que aparece que não contém D. Né? E faço análogo para o outro. Eu faço J0, o mínimo do J, tal que D não divide o BJ. Né? De novo, esse conjunto aqui, e não vazio, né? Porque eu sei que o polinômio G é primitivo. Então, o D tem que parar de dividir todos os seus coeficientes, né? Ele pode dividir o primeiro, pode dividir o segundo, pode dividir o terceiro, mas o quarto ele não divide. Um deles ele não tem que dividir, né? Porque eu sei que o polinômio é primitivo, tá bom? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Estou dizendo aqui, vou traduzir, né? Estou dizendo que o D divide, essa anotação, D divide A0 até A i menos 1, o I0 menos 1. E D não divide o A I0. Né? I0 é o mínimo, tá? Analogamente aqui, eu estou dizendo que D divide B0 até BJ0 menos 1. E B não divide BJ0. Tá bom? É o primeiro que aparece que não contém o D. Aqui não é B, é D. Aqui não é B, é D. Tá claro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a multiplicação, né? Eu vou olhar para C, o coeficiente C e 0 mais J0. Eu sei que D tem que dividir esse coeficiente, porque D divide todos os coeficientes do produto, tá? É ali que eu vou chegar na contradição. Então, veja bem. Como a gente encontra o coeficiente
I0J0. I0 mais J0. Bom, muito fácil, né? Eu lembro que os coeficientes de C são os produtos, né? Dos coeficientes de F pelo coeficiente de B, de G. Então, isso aqui é A I0 mais J0. I0 J0. E0 mais A I0 mais J0 menos 1. B1 mais, tá, I0 BJ0 mais A I0 menos 1 BJ0 mais 1. Multiplicação de polinômios, né? Estou fazendo multiplicação de polinômios. Mais, e aqui aparece A0 B I0 mais J0. Agora, eu sei que o D divide B0, divide B1. Até J0 menos 1, o D divide. Tá bom? O D divide todo mundo. Então, D divide S. D divide. D divide S. Porque divide B1. D divide todo mundo. Até o anterior aqui. O anterior, né? O aqui, esse aqui não divide. Pelo menos eu não sei se divide, né? Agora, eu sei que D também divide a 0, divide a 1, divide até I0 menos 1. Aqui divide. Portanto, D divide S. Produto, né? Se divide A divide A vezes B, D divide S. Tá bom? Então, nesse somatório, D divide todo mundo, menos esse aqui. Isso aqui eu não sei. Mas eu sei que D divide o lado esquerdo da igualdade. Tá bom? Esse aqui eu não sei. Mas se D divide o lado esquerdo e D divide cada parcela, tem que dividir essa parcela que está faltando. Deixa eu pagar aqui, que esse aqui está atrapalhando. D divide todas as parcelas, menos aquela que está ali no meio. Mas divide todas e divide a soma total. Então tem que dividir a parcela do meio também. Então eu posso concluir que D divide AI0 BJ0. Aqui, uma coisa que eu não falei é que eu posso supor que D é primo, né? Por quê? Porque o que eu fiz? Eu estou supondo que o F vezes G é primitivo, né? Que não é primitivo. Então, os seus coeficientes têm algum fator comum. Eu pego um fator primo desse fator comum. Tá? Se ele não é primo, ele se fatora, né? E eu pego um fator irredutível. Tá bom? Então, todo irredutível é primo. Então, aqui, não é invertível e primo. Eu não falei isso. Quando eu digo que é primo, ele já é não invertível. Tá? Então, eu vou substituir aqui. Você notou que eu preciso disso, né? Que D primo. Tá? Eu preciso disso porque aqui eu estou concluindo que D divide um produto, né? Então, se D divide um produto e ele é primo, então D tem que dividir um dos dois. O D divide BJ0. Mas isso é uma contradição, porque eu já sei que D não divide nenhum dos dois, né?
não divide A e 0, não divide BJ0. Então, aqui uma contradição. Que aqui eu precisei do fato de D ser primo, né? Porque eu tenho que D divide um produto, tá? Se D fosse 6, isso não é verdade, né? D divide um produto, então D tem que dividir um dos fatores. Tá? Mas é claro, se o polinômio produto tem conteúdo, ou seja, se eu encontro um fator comum deles, eu posso encontrar um fator primo. Né? Pego um irredutível. Tá bom? Então, isso daria a prova do lema de Gauss, de que todo produto de primitivos é primitivo. Parece, como eu disse, uma trivialidade. A prova até pode ser bem simples, né? É uma questão de fazer o produto, a multiplicação com certo cuidado, mas ele tem consequências bem interessantes. Tá bom? Então, eu vou fazer uma pequena pausa e daqui a 10 minutos, às 10h10, eu continuo com a aula. Vou para a gravação.